É, rapaziada, o Palmeiras deu uma acordada no mercado, hein? Ó, vamos falar sobre Nino, notícia que saiu no GE, importantíssima, tá bom? Antes de tudo, você já vai deixando o like, o hype e um comentário aqui nesse vídeo. Vocês acham que o Nino seria a solução para a zaga do Palmeiras? Comenta aqui e deixa sua opinião do porquê sim ou do porquê não, tá bom? Depois eu deixo minha opinião aqui. Lembrando que tem vídeos de lives de Palmeiras todos os dias aqui no meu canal, fechou? Vamos chegar aos 40 mil inscritos até o final dessa semana? Até o derby? Eu acho que dá, hein? Estamos quase chegando, fechou? Ó, primeiramente, deixa eu só trazer aqui rapidinho, não tem nada a ver com esse vídeo, eu já soltei um outro vídeo sobre isso pra quem não viu. A gente viu em live essa notícia, né? O Arias tá muito perto, cara. O Arias tá extremamente perto. Hoje a gente deve ter uma resolução pelo Arias, tá? Hoje a gente deve ter uma resolução pelo Arias. O Palmeiras tinha enviado uma proposta no domingo, ninguém sabia disso ainda até então. Hoje já foi confirmado pelo André Hernan, já foi confirmado pelo Diogo Dantas do Globo, o GE já falou sobre isso, nosso palestra, Aline Nastari que cobre o Flu. Então assim, muitas fontes reportam que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros pro Arias, pro Wolves, né, pelo Arias, e que o Fluminense já estava há 2 dias para dar essa resposta e hoje era o último dia, porque a proposta foi no domingo e expira hoje as 72 horas que o Fluminense tinha para bancar. Até agora nem sinal e, segundo o Diogo Dantas, o Fluminense não deve cobrir essa proposta. Então o Arias deve ser novo reforço do Palmeiras se acabar o dia hoje o Fluminense não formalizar essa... não bater de frente com essa proposta do Palmeiras, que é muito alto. O Fluminense até recuou pelo Boanga porque achou muito caro, cara. Vai ter dinheiro para contratar o Arias, é bem difícil, tá? Mas vamos falar aqui dessa notícia aqui que eu postei aqui no meu Instagram, mas é a notícia do GE. Vocês sabem muito bem. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês sabem que lá eu trago os resumos das notícias, né? Então a notícia que eu postei aqui resumida é: investida por Nino, Palmeiras está otimista por contratação. O Palmeiras avançou com o staff do Nino e agora negocia diretamente com o Zenit. O clube russo ainda não aceitou a proposta, mas o Verdão trata o zagueiro como prioridade e quer a chegada imediata. Há também a possibilidade de fechar agora e só receber no meio do ano. Vou trazer a notícia aqui do GE para vocês terem uma ideia, ó. A notícia do GE é essa aqui, eu vou ler ela para vocês, vou deixar rolando os lances do Nino para ficar mais agradável a experiência para vocês. É isso que eu prezo muito aqui no canal, ó. Palmeiras avança por Nino e negocia liberação com o Zenit. Ainda sobre essa questão de ser uma experiência agradável para vocês, rapaziada, é o seguinte, só um aviso muito rápido antes de eu falar dessa notícia do Nino, que é o seguinte: aqui no canal a gente dá muito moral pro chat e para quem apoia nosso canal. E agora a gente tem, ó, nas nossas lives isso aqui, ó, uma barra passando o nome de todos os membros. Vocês estão vendo? Ó, o João, o Danilo Santana, o Juliano Zago, o Giovanni Moraes, Pavan, o KTXLM, o Antônio Silveira, o John Lennon. John Lennon não morreu, tá? O Bernardo, o Ivan, o Rafael, o nosso Little Hand, o Todos Somos Um. Todos os nossos membros aparecem aqui nas nossas lives, então considere se tornar membro aqui, tá, do meu canal. R$ 4,99, vocês além de ajudarem demais com esse projeto, que, pô, trago vídeo, trago conteúdo todos os dias, vocês também têm acesso ao nosso boletim pré-jogo, tá? Eu faço boletim pré-jogo sempre aqui no meu canal, tá bom? Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Boletim para jogo de Palmeiras e Vitória, que vai acontecer hoje. Só os membros têm acesso a isso, tá? Então, tornem-se membros, apoiem o nosso projeto. R$ 4,99 vai apoiar demais, além de ter o boletim pré-jogo e de participar do nosso grupo do WhatsApp. Vocês estão vendo que tem 0 visualizações? Porque é pra live, né? O computador de visualizações na live, a gente não tá ao vivo. Enfim, voltamos pra notícia. Vou ler a notícia aqui pra vocês do GE, enquanto vocês veem aí uns lances do nosso querido Nino jogando pelo Fluminense. E aí já eu dou a minha opinião, ó. Vou botar aqui na tela os lances do Nino. Vou botar aqui sem os membros, ó. Vou botar os lances do Nino e vamos ler a notícia aqui, ó. Palmeiras avança por Nino e negocia a liberação com o Zenit. Verdão envia emissário para tentar destravar negociação com os russos. O Palmeiras avançou nas tratativas com o staff do Nino e agora trabalha para convencer o Zenit a concretizar o negócio. A equipe russa ainda não aceitou a proposta alviverde, cujo valor não foi revelado. A expectativa nos bastidores da Academia do Futebol, porém, cresceu pelo acerto. As conversas desde o início do ano
o Verdão trata o jogador como o principal nome para reforçar a zaga e quer sua chegada imediatamente. O clube tem até o dia 3 de março para registrar reforços e negocia em outras frentes. John Arias do Wolverhampton é uma delas, inclusive tem um vídeo aqui da nossa reação na live conforme foram saindo as notícias. Uma possibilidade discutida, caso o Zenit não tope a liberação agora, é fechar a transferência imediatamente e receber o jogador apenas no meio do ano. Eu acho isso aqui excelente, tá? Já eu dou minha opinião. Quando o mercado europeu é mais aquecido. Mas, diferente de outros países, a Rússia ainda está com sua janela de transferências aberta até o dia 19 de fevereiro. Para tentar destravar a negociação com o clube, o Palmeiras enviou um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa torneio amistoso. Inclusive, o Nino fez gol ontem, tá? Aos 28 anos de idade, Nino está desde o início de 2024 no Zenit. Ele jogou nessa terça e fez o gol da vitória por 2-1 sobre o Dinamo de Moscou. O zagueiro foi vendido pelo Fluminense por 5 milhões de euros, após ter sido parte importante na conquista da Conmebol Libertadores de 2023. O plano do Palmeiras é ter um reforço de peso para jogar ao lado de Gustavo Gomes, com Murilo, Bruno Fux e Benedetti como outras opções na defesa. Essa é a notícia do GE e aqui eu vou dar meus 20 centavos sobre essa questão toda. Eu vou deixar até os membros passando aqui, ó, como eu valorizo os membros do meu canal. A gente pediu reforço cascudo? A gente pediu. Estão vindo reforços cascudos. Muita gente está falando que o Palmeiras é lento, que não contrata ninguém, e aí eu entendo. Eu também acho que tava numa morosidade, mas achei curioso que o mercado de transferências meio que fechou na Europa, embora na Rússia ainda não, e no dia seguinte surgiram notícias bombásticas de Palmeiras quase certo com Arias, Palmeiras avança muito por Nino. Eu acho que isso era algum tipo de estratégia e aqui a gente estava se descabelando muito. Isso é só um ponto, tá? Mas, dito tudo isso, cara, é muito importante. O Nino não é minha primeira opção, tá? Eu preferi um zagueiro canhoto. O Nino nunca jogou na esquerda na carreira. Já trouxe essa análise aqui nas lives, mas aqui eu não quero falar de como joga, mas o quanto o Palmeiras precisa de novos jogadores com mentalidade vencedora, que foi o que fez o Flamengo ser campeão no ano passado, né? Quando chegou uma janela forte da Europa. E o Palmeiras está fazendo movimentos muito fortes de início de ano. Geralmente é muito mais fácil no meio do ano. E sobre a questão do Nino talvez vir só em julho, eu acho que dá para segurar até junho. Só que o que me preocuparia seria o Palmeiras deixar para negociar em junho, e aí chega em junho e não consegue. Então, se for o caso do Zenit não liberar agora, mas o Palmeiras conseguir acertar a contratação, deixar tudo certo, só que ele vem em junho, pelo menos a gente tem a garantia de que não vai dar tudo errado lá em junho e dá pra ir com Gomes, Murilo e Fux até junho. Eu acho que dá. O Campeonato Brasileiro tá rolando? Beleza, mas a gente não é uma questão de que a gente só tem um titular. A gente tem o Gomes, dá pra jogar com o Fux, dá pra ir com o Murilo, cara. Dá pra ir com o Murilo. Pô, até o meio do ano dá pra ir. O problema, na minha opinião, era chegar no meio do ano pra ir negociar com o Nino e aí, pô, chega lá e não consegue negociar. E aí, já viu, né? Aí começa outra novela por outro jogador. Então, se for para vir no meio do ano, que acerte a contratação agora. Esse sempre foi o ponto para mim. Eu acho que isso tende a acontecer. Se der para liberar agora, melhor ainda. Já sobre o John Arias, né, que eu trouxe aqui o post de ontem, só para reforçar esse ponto aí para vocês. O John Arias, cara, ele é um jogador que não precisa de pré-temporada. O Nino também não. Deixa eu botar na tela certa aqui, ó. O Nino também não precisa de pré-temporada. Os dois estão em atividade. O Nino, inclusive, voltou agora, né? Fazer uma intertemporada porque o campeonato russo paralisa por causa do inverno. Mas o John Arias tá jogando, mano, pelo Wolves. Embora ele não seja titular, mas ele tá em ritmo de treino, de jogo. Se ele é anunciado amanhã, é óbvio que eu acho que é muito em cima, mas assim, se ele é anunciado hoje, hoje, quarta-feira, e ele chega no Brasil na quinta, se bobear no domingo ele é relacionado contra o Corinthians. Eu acho que não, tá? Mas eu tô falando em questão física. Então é um jogador que chegaria agora pra fazer já a diferença no elenco. E eu acho que é muito importante ter esse jogador, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta, no máximo. Acho que nem chegaria à quarta rodada. E é uma tendência que deve acontecer hoje, a não ser que o Fluminense faça um movimento maluco de pagar 25 milha e bancar isso, sendo que é um valor que eles não estão nem tendo para gastar, tá ligado? Pois bem, a diretoria se move com a morosidade de sempre, que a gente tá acostumado, né? E vamos até o final da janela, mas o importante é trazer reforços. Eu falei no início, nas lives, quem acompanha as lives sabe a minha opinião,
que eu não vou julgar a janela do Palmeiras antes da janela fechar. Eu posso falar que tá lento, mas eu não vou julgar. Como muita gente tá falando, saiu 5, não vem ninguém. Calma, não veio ninguém ainda. A janela ainda não fechou. Então, enquanto não fechar, eu não julgo. E agora, esses movimentos, caso venha Nino, caso venha Arias, a gente já tem 3 contratações. Mas saíram 5. Talvez venha mais um, talvez não venha, não sei, mas cara, saíram 5, mas de relevante quem saiu? Eu acho que o Aníbal Moreno, que eu acho que era titular e só não conseguiu ser titular porque não tinha mais cabeça. A gente bota relevante sendo o Veiga, mas como história do que é no Palmeiras o Veiga, mas pro time o Veiga era reserva, ele não servia mais. O ano passado a gente tinha essa noção. Cara, não tava mais rendendo, então assim, de titular só saiu o Aníbal. Mikael era um 0 à esquerda. Quem mais que saiu? Eu nem lembro mais quem saiu. Facundo Torres. Pô, também não agregava em nada. Então, das saídas do Palmeiras, foram saídas que não mudaram absolutamente nada no time. O único titular, potencial titular, era o Aníbal, mas que não estava bem da cabeça, né? Fez um monte de besteira no passado. E o Veiga, cara, ele era um titular que a gente sempre questionou. Então, sai um titular e meio, vamos colocar assim, Aníbal e Veiga, e um monte de reserva que não funciona. E aí, se confirmando, Marlon, Arias e Nino, e chegam 3 titulares. Eu acho que mesmo o número sendo melhor, é um upgrade. Ainda mais porque a gente coloca 3 jogadores da base que subiram, que é Pacheco, Larson e Arthur, que eu acho que eles agregam. O Pacheco é bom, o Larson é bom, o Arthur é bom. É diferente da leva do ano passado que subiu o Luiz, subiu o Thales. Não agregaram em nada, o próprio Belé agora, Riquelme, esses aí não agregam em nada. Agora, Arthur na esquerda, Pacheco e Larson, eles agregam. Então, na minha visão, o Palmeiras se livra de 5 jogadores e traz 6, se confirmando Nino, se confirmando Arias e já com o Marlon Freitas, e aí eu incluo também Arthur, Pacheco e Larson, para dizer, óbvio, precisa de contratação? Precisa, mas para muita gente fala que o elenco está se enfraquecendo. Confirmando essas 2 contratações, na minha opinião, o elenco estará mais forte do que o ano passado. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aí, vamos bater 40 mil, hein, rapaziada? Vamos bater 40 mil, tamo junto. Hoje, depois do jogo contra o Vitória, tem pós-jogo gravado aqui, e hoje às 3 da tarde tem live, não sei se você vai estar vendo esse vídeo antes. Tamo junto e avante palestra.